A ofensiva de verão de Vladimir Putin contra Pokrovsk está indo de mal a pior. Já era ruim para o presidente da Rússia que suas forças não conseguiram tomar Pokrovsk até agosto. Agora, essas forças estão presas em armadilhas mortais. Eles estão perdendo o pouco território que conseguiram conquistar e estão sendo repelidos toda vez que tentam tomar qualquer assentamento que possa aproximá-los de Pokrovsk. Putin criou mais uma máquina de moer carne e os soldados da Rússia estão pagando o preço. Esses soldados caem como moscas em Pokrovsk, com 20 morrendo por metro conquistado. Segundo a Euromaidan Press, que fez essa afirmação em 27 de setembro, um artigo sobre as tentativas fracassadas da Rússia de tomar Mirnarad relatou que o país perdia cerca de 20 soldados por metro de território conquistado. 1 metro equivale a pouco menos de 33 pés, o que é apenas um pouco mais da metade da altura média dos soldados que tentam conquistar o território. Um soldado russo poderia se deitar e avançar ainda mais, supondo que não fosse despedaçado pelos drones da Ucrânia enquanto tentava. A imprensa Euromaidan relata que a situação ficou tão grave que soldados russos sobreviventes recorrem às redes sociais para alertar novos recrutas. Os soldados afirmam que esta não é nossa guerra e aconselham os jovens russos a ignorar os anúncios de recrutamento para lutar na Ucrânia. Esses soldados alertam: não caia em truques psicológicos. Se entrar no exército russo, Putin te enviará para a morte. E por que existe essa taxa massiva de baixas? Simples. Putin está dizendo aos seus soldados ao redor de Pokrovsk para avançarem, mesmo sabendo que está ordenando que eles marchem para a morte. Isso fica evidente em Mirnarad, onde há semanas as forças russas tentam entrar na cidade, segundo a Euromaidan Press, pelo simples motivo de que ocupá-la pode oferecer um novo ângulo de ataque. Contra Pokrovsk. Putin quer Pokrovsk. Conquistar essa cidade foi o principal objetivo dele no verão, e ele tenta tomá-la há quase tanto tempo quanto dura a guerra na Ucrânia. Há um bom motivo. Pokrovsk tornou-se símbolo como cidade e fortaleza essencial para a Ucrânia em Donetsk. Além disso, é um centro logístico para essa região. Ou seja, Putin acredita que tomar Pokrovsk prepara o terreno para tomar Donetsk, e a partir daí, o Donbass. Em Mirnarad, a Rússia esperava usar blindados para avançar na cidade semanas atrás, achando que a Ucrânia estaria distraída. Defendendo Dobropilha, a Rússia achou que deixar Mirnarad aberta para ataque seria uma boa estratégia. No entanto, essa estratégia não funcionou. O avanço em Dobropilha fracassou e toda a investida blindada rumo a Mirnarad foi repelida pelo forte poder de fogo ucraniano. Segundo o Euromaidan Press, há em média 20 baixas por metro. Muitos soldados russos nem conseguem chegar à linha de contato. Eles são abatidos antes de chegar. Imagens geolocalizadas mostram repetidamente destroços de veículos russos. Segundo o Euromaidan Press, esses veículos destruídos simbolizam o fracasso da Rússia em Pokrovsk. O mais grave é que, com tantas perdas, a Rússia passou a usar apenas ataques de infantaria contra Mirad, onde começam seus verdadeiros problemas. Tropas russas não conseguem enfrentar os drones ucranianos. Mirnarad tem muitos prédios altos. Por isso, ataques russos com bombas planadoras costumam mirar neles. A Ucrânia possui várias bases para lançar drones. A diferença é que a Ucrânia cria verdadeiras paredes de drones, diz a Euromaidan Press. Os soldados russos, operando a pé porque toda a sua blindagem foi destruída, agora precisam tentar atravessar essa parede de drones sem serem detectados, e isso não funciona. Drones localizam e abatem tropas russas. As paredes de drones causam problemas à Rússia, desde que a Ucrânia investiu na produção doméstica desses equipamentos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o país pode produzir 8 milhões de drones por ano. Talvez eu consiga atingir esse número em 2026 também. Após a confirmação em 12 de setembro do investimento europeu de 7 bilhões de dólares na indústria de drones da Ucrânia. Mesmo sem esse dinheiro, a Ucrânia fabrica milhões de drones por ano para criar defesa em camadas contra soldados russos. O Conselho Atlântico debateu essa estratégia em julho. O exército ucraniano usa veículos aéreos não tripulados de forma inovadora e rápida para criar uma defesa chamada Muro de Drones.
Se esse muro de drones ucraniano conseguir se provar nos próximos meses e conter a grande ofensiva de Putin, isso provavelmente vai moldar a doutrina defensiva futura nas academias militares por toda a Europa e além. O veículo de imprensa afirmou que os muros de drones da Ucrânia certamente se provaram nos meses seguintes. A ofensiva de verão da Rússia foi contida a tal ponto que não alcançou nenhum dos objetivos que Putin estabeleceu para a temporada de verão. Agora as tropas russas tentam avançar por várias camadas de drones. Esses soldados não têm blindagem, não têm apoio, eles simplesmente têm ordens para avançar. Mesmo sabendo que um número esmagador de drones ucranianos está em seu caminho, o resultado é inevitável. Por isso, 20 soldados russos morrem ou se ferem a cada metro conquistado. Os drones já causam grandes problemas às forças russas perto de Minarad, mas a Ucrânia ainda tem outra carta na manga. Ataques aéreos massivos com bombas Joint Direct Attack Munition, ON, lançadas por caças MiG-29, têm devastado as forças russas. A Euromaidan Press destaca 2 desses ataques, observando que em um dos casos a Ucrânia usou JDAMs para destruir um prédio de mina que estava cheio de soldados russos se preparando para um ataque. Esses soldados foram eliminados em segundos, diz o portal. Em mais um caso em que a Ucrânia neutralizou tropas russas antes de chegarem às linhas de contato perto de Pokrovsk. O segundo ataque, segundo a Euromaidan Press, resultou na bomba da Ucrânia não detonando. Mas isso não foi um problema. A Ucrânia usou drones e destruiu uma fortaleza russa. A criatividade e sinergia das diferentes armas permitem à Ucrânia causar tantas baixas à Rússia. A Ucrânia elaborou uma estratégia complexa, combinando drones, ataques aéreos e operações terrestres para atingir alvos específicos, cuja perda impacta a Rússia no campo de batalha. A cada ataque, há a perda de blindados, a perda de pessoal e, às vezes, até a perda de comandantes. A Rússia precisa recorrer ao envio de suas tropas a pé, porque não tem outras opções, e é por isso que a Rússia tem uma taxa de baixas de 20 soldados por metro. Muitos soldados russos estão agora sem esperança perto de Minarad. Assim, poucos russos que se infiltram acabam presos e condenados. Com drones acima, não há onde se esconder. E um vídeo geolocalizado mostra operadores guiando fuzileiros navais ucranianos do céu até infiltrados russos, escondidos em um abrigo subterrâneo, relata a Euromaidan Press. Lá está essa sinergia de novo. É a guerra combinada em sua melhor forma, e a Ucrânia mostrou ser mestre nessa arte. Se quiser uma análise detalhada de como a Ucrânia encurrala soldados russos em zonas de morte perto de Pokrovsk, confira o que ocorre em Dobropilha. A ofensiva que visava distrair as forças ucranianas em Mirnarad tornou-se mais um exemplo do cerco da Ucrânia aos soldados russos, deixando-os sem saída. Veja nosso vídeo para entender por que a Rússia perde tantos soldados em ofensivas fracassadas contra Pokrovsk. Voltando a Mirnarad, a Rússia queria tomar a cidade para usá-la como base de lançamento de uma nova ofensiva contra Pokrovsk. Seria inteligente se a Rússia conseguisse isso. O país também possui muitos operadores de drones. Eles poderiam trabalhar dos prédios altos de Mirad, como operadores de drones ucranianos, mas a Rússia ainda não tomou Mirad. E com a taxa de baixa sendo de 20 soldados para cada metro conquistado, isso não vai acontecer. Esse ritmo é impossível para a Rússia manter. A imprensa Euromaidan afirma que a Ucrânia acabará esgotando as forças russas. Pokrovsk, objetivo final de Putin em Donetsk, permanecerá de pé. Putin enviou cerca de 10.000 soldados para esta região, informou a UKR Informe em 30 de agosto ao relatar o fracasso da Rússia em tomar Pokrovsk no verão. Viktor Trahubov, porta-voz do Grupo Operacional e Estratégico de Forças de Dnipro da Ucrânia, destaca os fracassos russos na televisão ucraniana, UKR. A Informe diz que a Rússia chegou a reunir 190.000 soldados para sua invasão em grande escala da Ucrânia. Segundo Trahubov, há 10.000 soldados reunidos só em Pokrovsk. Antes da guerra, Pokrovsk tinha cerca de 60.000 habitantes, se não me engano. A campanha de verão está quase no fim. Mesmo com ações agressivas e avanços táticos, a Rússia não obteve vitória rápida e Pokrovsk segue não conquistada. A Rússia enviou a Pokrovsk mais da metade das tropas que julgava suficientes para conquistar a Ucrânia, mas fracassou.
Mironarad reflete o que ocorre em toda Pokrovsk. Apesar de a Rússia às vezes avançar mais rápido que 1 metro a cada 20 soldados mortos, os pequenos progressos em Pokrovsk custaram caro. Relatos apontam que a Rússia perdeu 124 soldados por quilômetro quadrado conquistado no verão. Ela também contabiliza 210 mil baixas desde o início de 2025, informou a Guarda Média de Kharkiv em setembro. Isso não é sustentável, e a Rússia sabe. Em 19 de setembro, Oleg Pokhalkov, fundador da Blocknot Network da Rússia, foi à frente de Zaporizhia para se reunir com Dmitry Rogozhin, comandante do Centro de Operações Especiais Bars Sarmat. Assim como Pokrovsk, Zaporizhia é alvo das tentativas de conquista da Rússia desde o início da invasão de Putin. Só para se deparar com os mesmos obstáculos dos muros de drones da Ucrânia e dos ataques combinados que impedem a Rússia de fazer qualquer progresso real. Rogozin foi surpreendentemente franco sobre por que a Rússia perde tantos soldados ao avançar. Embora tenha temperado suas respostas às perguntas de Pokhalkov com insultos contra a Ucrânia, Rogozin admitiu em várias ocasiões que a Ucrânia é taticamente superior entre os dois lados. Rogozin lamentou que a Rússia luta supostamente sozinha, enquanto a Ucrânia recebe apoio tecnológico, e admitiu que o avanço russo custa caro. O Kyiv Post cobriu trechos da entrevista, destacando que Rogozin ressaltou como os combates na linha de frente se transformaram em uma guerra de posições, na qual o equipamento russo é destruído antes mesmo de chegar à linha de frente, onde grupos pequenos de infantaria russa tentam avançar com pouco sucesso. Isso é em Zaporizhia. Se você lembrar tudo sobre Mironarad, verá muitos ecos da estratégia da Ucrânia. Nesses breves comentários, Rogozin entrou em muito mais detalhes sobre o uso de drones pela Ucrânia, observando que o maior problema da Rússia neste momento é que simplesmente não consegue competir com a Ucrânia em termos de quantidade. 10 vezes mais do que nós, respondeu Rogozin quando perguntado sobre como é realmente a vantagem da Ucrânia em drones. Eles não têm problemas com componentes nem com o fornecimento geral de drones. O número de drones de longo alcance varia de 100 a 250 por dia e deve aumentar, mostrando grande produção. Rogozin destaca a diferença na produção de drones de longo alcance, mas é no campo de batalha que o número de drones da Ucrânia se destaca. A Rússia tenta alcançar. Em junho, o Moscow Times informou que Putin pediu aumento na produção de drones no país. Dos 15 milhões que eles produziram em 2024, até um número que Putin considera suficiente. Em junho, isso significou que a Rússia estava produzindo 16 vezes mais drones por mês do que em 2024, o que totaliza 24 milhões no ano. Ainda fica muito abaixo dos possíveis 8 milhões da Ucrânia. Essa disparidade aparece nos drones de curto alcance, que a Ucrânia usa para criar barreiras de drones em várias camadas. No fim das contas, é tudo bem simples. A Ucrânia está combatendo a vantagem numérica da Rússia com milhares e milhares de drones que agora fazem o trabalho que antes era feito pelos soldados ucranianos. Por isso, a Rússia perde 20 soldados por metro conquistado em locais como Mironarad. A Rússia está trazendo pessoas para uma guerra de drones. Parece haver uma resposta natural para esses problemas por parte da Rússia. Destruir as fábricas de drones da Ucrânia não é viável, como explica Rogozin. Alguns componentes são importados, mas a maioria é fabricada na Ucrânia, longe da linha de frente, nas regiões de Ternopil e Lviv. Devem ser fábricas subterrâneas, com sigilo mantido por conselheiros ocidentais, britânicos e americanos. Isso remete à reclamação de Rogozin de que a Ucrânia está recebendo ajuda de parceiros de alta tecnologia. A alegação de que operadores de drones da Ucrânia atuam em fábricas subterrâneas é o maior problema para a Rússia. A Rússia possui mísseis com alcance até a Ucrânia. Ela também tem bombas anti-bunker, como a KH-59 MKM, equipada com ogiva capaz de destruir uma fábrica de drones ucraniana. O problema dessas fábricas é serem muito difíceis de achar, justamente por estarem subterrâneas. Se as reclamações de Rogozin forem verdade, a Ucrânia pode contar com parceiros ocidentais para manter os locais dessas fábricas em segredo. Enquanto isso, aprendendo o suficiente sobre a Rússia para realizar seus próprios ataques, Rogozin afirma que a Rússia está tentando interromper o ciclo de produção da Ucrânia. A maioria das fábricas subterrâneas já tem estoques suficientes para que 2 meses sem suprimentos quase não as afetem. Tudo isso remete novamente a lugares como Mironarad e as guerras de drones já debatidas.
A Rússia simplesmente não consegue fazer o suficiente para impedir a produção de drones da Ucrânia, o que significa que a situação de 20-1, em que suas tropas se encontram agora, não vai melhorar. Os drones não vão sumir, a Ucrânia terá ainda mais. O estranho é que a Rússia não se adapta às táticas ucranianas, e Rogozin sabe disso. O mapa avança lentamente, com alto custo para nossas tropas, afirma Rogozin. Atualmente, estamos avançando usando métodos tradicionais em grupos de assalto de 3 homens. É uma guerra de trincheiras, com equipamentos destruídos antes de chegar à linha de frente. O ponto que Rogozin está levantando aqui é que as táticas de atrito da Rússia não estão funcionando quando enfrentam as hordas de drones da Ucrânia. Na verdade, ocorre o contrário do que a Rússia deseja. Em uma guerra de atrito, ela esperaria perder muitos soldados. No entanto, a Rússia também esperaria conquistar muito mais território do que está conquistando. A United 24 Media destacou isso em junho, analisando a abordagem tradicional de atrito da Rússia. O uso de drones e tecnologia pela Ucrânia está neutralizando a dependência de Putin em números absolutos. A Ucrânia improvisou e se adaptou, afirma o veículo. Depois das falhas das contraofensivas de 2023, quando usava táticas tradicionais, o país mudou completamente. Isso levou à dependência atual de drones. A Rússia usa drones como veículos de ataque de longo alcance, junto com mísseis contra cidades ucranianas. No entanto, em terra, a Rússia ainda depende do que sempre dependeu: blindados e tropas. Faltam os primeiros, por isso muitos dos últimos morrem por ganhos mínimos. Tudo isso significa que o campo de batalha se tornou um tanto estático. Isso é especialmente verdade em Pokrovsk, onde alguns dos avanços que a Rússia fez estão sendo revertidos. As linhas de combate seguem praticamente inalteradas, mantendo 20 soldados por metro. Esse ritmo não gera avanço, mas um impasse que parece favorecer bastante a Ucrânia. Pelo menos é o que parece. Alguém acredita que o impasse criado pela Ucrânia pode não beneficiá-la no fim. Valery Zeluzhny, ex-comandante do exército ucraniano, agora é embaixador no Reino Unido. Segundo o Kiev Post, Rogozin considera a estagnação do campo de batalha prejudicial à Rússia, evidenciada pela alta taxa de baixas. Zeluzhny destaca que um campo de batalha estático pode ser um grande problema para a Ucrânia. Em setembro, Zeluzhny escreveu a Zerkarlo Tisnaya, comparando a situação da Ucrânia à Primeira Guerra Mundial, dizendo que já dura muito tempo. Os defensores tinham vantagem naquela guerra porque podiam usar minas, artilharia, arame farpado e várias outras defesas para criar um impasse. Muito semelhante ao que ocorre na Ucrânia. Ele diz que os atacantes romperam as linhas defensivas porque os defensores não avançaram. O impasse na guerra da Ucrânia é diferente. Tanques foram decisivos na Primeira Guerra Mundial. Mas já vimos como os tanques russos enfrentam os drones ucranianos. A guerra de posições mostrou outro padrão, afirma Zeluzhny. A transição para a guerra de posições leva ao seu prolongamento e traz grande risco tanto para as forças armadas quanto para o Estado como um todo. Isso ainda favorece o inimigo, que tenta recuperar e ampliar seu poder militar. Talvez ele esteja certo. Um impasse pode dar mais tempo à Rússia para reconstruir seus estoques e elaborar novas estratégias. No entanto, a Rússia está tentando fazer tudo isso enquanto perde soldados em um ritmo tão insustentável quanto afirma Zeluzhny. A Ucrânia dependerá dos próprios recursos para a defesa. Tudo se resume a qual lado vai quebrar antes, como Putin queria. Mas ele pode descobrir que será o seu lado. Principalmente se o máximo que conseguirem for avançar 1 metro a cada 20 soldados perdidos, algo também pode surgir e desacelerar ainda mais o lento avanço russo. O inverno tão longo, a estação que beneficiou a Rússia quando outras nações a atacaram no passado, o general inverno está traindo a Rússia. A Ucrânia virou o jogo, e você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre as tentativas fracassadas da Rússia na Ucrânia. Obrigado por assistir.